Bom dia com a santa e gloriosa paz de Deus no teu, no meu, no nosso coração. Estou passando nesta manhã para lhe reportar uma palavra vinda da parte de Deus, após orar ao Senhor, a nossa oração matinal particular, e perceber que nós vivemos num mundo que infelizmente a maldade ela tem predominado. A maldade do ser humano, ela não tem limites. Muita inveja e uma inveja sorrateira. Muitas das vezes busca se passar por uma boa amizade. Para quanto menos a gente esperar, podermos ser destruídos. Porque nós, envolvidos na nossa simplicidade, desejamos alcançar a felicidade do lado de boas pessoas. Mas, na verdade, esse mundo é um mundo em que a decepção faz parte da vida. A questão é identificar contra quem que se vamos nos decepcionar. A vida é feita de tantas escolhas. Certa vez, um tanto até quanto dolorosas, mas depois de tomadas, não voltam mais para trás. A vida é cheia de provações, a quais nos testam diariamente. Porém, apenas os mais fracos são aqueles que cedem a elas. Então não se decepcione por coisas que não merecem, nem mesmo vale a pena ficar remoendo ou sofrendo por coisas que se passaram e te decepcionaram. Pois a sua decepção de hoje, e de fato pode ser uma decepção que machuca o teu coração, é apenas algo que inventaram, uma falácia desprovida de argumentos que não se sustenta, porque não são robustos e nem têm veracidade naquilo que dizem ou naquilo que acham e até pensam. Então, nesse exato momento, procure gerar um sentimento bom e deixar esse sentimento ruim, que de fato muitas das vezes insiste em querer permanecer na nossa vida. A maldade humana tem apenas uma motivação, a busca, muitas das vezes insana, pela superioridade, ou muitas das vezes por querer ser aquilo que você é. Pode ter certeza que nenhuma espécie prejudica mais o ser humano do que o próprio ser humano. Eu ainda insisto, como homem que confessa a fé em Jesus, acreditar no ser humano apesar de tanta maldade e muitas das vezes até infantilidade. Até que ponto será que vai a maldade do ser humano? Rir da tristeza do outro e achar que está fazendo aquilo o torna feliz. Na verdade, isso é a prova que o espírito daquele que faz isso é pobre. Você não precisa pisar em ninguém para subir na vida. O bom era para nós praticar o respeito ao nosso próximo. É disso que hoje a humanidade precisa. E muitas das vezes a humanidade está gritando por isso e ninguém ouve a sua voz. E muitos, pela maldade, tentam silenciar esse grito de socorro. É muito fácil você medir o tamanho do fracasso
de uma pessoa, é pelo grau da maldade que ela pratica contra o seu semelhante. E isso é muito triste, é terrível ver essa maldade, que a alegria do outro incomoda alguém e por isso ele tenta roubar. Seria tão belo que se cada um respeitasse um ao outro e unidos não disputasse uma pequenina réstia desse sol que o Senhor coloca sobre a nossa cabeça. Porque o sol é imenso e diz um ditado que o sol nasceu para todos e a luz para todo mundo. Não é preciso temer. Quem quer um pouco desse sol para que a tua alma se aqueça? Essas palavras são simples, mas elas estão falando no íntimo do teu coração, para você trocar a maldade pela bondade. Tem coisas que são tão destitutivas de qualquer erudição, que muitas das vezes parece até um desabafo daquilo que vem de dentro do nosso coração. Mas a verdade não. É que a maldade está nos assustando. A maldade está chegando até os nossos filhos, nas escolas, está chegando por vias que ninguém imaginava. Muitas das vezes a maldade estava trancada dentro do próprio ser humano, dentro do próprio convívio familiar. Mas agora a maldade, ela está se esparramando pelo mundo de forma que aqueles que estão no mundo estão temendo, criando um terror, um pavor, algo que está trazendo na humanidade enfermidades, problemas, em que nós observamos com os nossos olhos que se não for ação do Deus Todo-Poderoso, o ser humano entrará num grau de maldade tão grande que o seu semelhante para ele nada será. Então vamos procurar ser puro, vamos procurar anular a existência daquilo que é o oposto aos atributos do amor, aos atributos de Deus. E que todo ser humano possa trabalhar e contribuir para o seu próximo, com prudência, que possamos ter fé, que possamos ser uma pessoa centrada. Todos nós temos um pouquinho de conhecimento, então vamos deixar a ignorância, vamos deixar os nossos atos que são contraditórios à palavra de Deus e que muitas das vezes ou frequentemente colocam em conflito diante das situações dessa vida. Então vamos procurar com bom senso e com intensidade fazer com que nós, como indivíduo, como homens, como mulheres, possamos ser providos de bondade e deixar toda a maldade de lado. Porque a maldade que você pratica contra o teu semelhante, ela voltará para você de uma forma muito intensa. Então procure construir o bem, amar o bem, fazer o bem, enquanto há tempo. Deixe de ser sorrateiro. Conscientize a tua mente que o mal não vale a pena. E ele vai começar a perder força dentro da tua vida. Porque o mal não faz sentido algum. Ele não é lucrativo. Que nesse exato momento, infelizmente, no meio da raça humana, tem alguém que está ferindo,
Tem alguém que está matando, tem alguém que está maltratando os seus da sua própria casa. E sem uma real necessidade, por pura maldade, atos de crueldade, querendo extinguir uma verdade que muitas das vezes não existe. Então, procuramos conviver com a bondade e vamos nos blindar em Cristo Jesus contra toda a maldade. Que nesse exato momento essas palavras venham penetrar no teu coração. Perceba-se que os animais, por mais ferozes que são, as crianças, são anjos, porque são os únicos que não se deixam contaminar pela maldade humana, são os únicos que andam em meio a esta imundícia que está esparramada pelo mundo e ainda assim se mantém puro. Por isso que Jesus disse: aquele que não tornar como uma dessas crianças, jamais verá o reino do céu. Medite nesta palavra e deixe toda a maldade, todo o espírito de vingança que está dentro do teu coração. Procure o caminho da felicidade, ande por ele, porque é nele que Deus está. Deus que te abençoe e te guarde. São palavras de vida eterna, vinda pelo Espírito Santo ao coração deste servo, irmão Tomazelli, que muito te ama e te quer bem.